Bom, dando continuidade às palestras de hoje, eu gostaria de convidar o Dr. Alcides de Souza. O Dr. Alcides é médico, psicanalista e membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Por favor. Bom dia. Não vai dar faz a gente aceitar falar depois. A gente tem que topar esse trecho. Mas vamos lá. Queria agradecer o Carlos por ter me convidado. Depois ele vai ter todo o tempo do mundo para se arrepender. Acho que é a primeira grande satisfação de estar aqui com vocês todos essa manhã, né, e tentar cumprir essa tarefa, e grande satisfação de estar com a Cora, minha colega, que a gente fez a trajetória junto, com a doutora Suárez, que é a minha mestra. Certo? Então, é muito bom estar aqui. Tá? Eu vou falar de pé, porque a minha ansiedade não me permite ficar sentado. E eu gosto de falar por imagem, né? Eu acho que falo mal, então a imagem me ajuda a me esconder um pouco. Vamos ver se... Como o nosso tema era Caminhos da Psicanálise, eu preferi introduzir isso aqui um pouco como o meu caminho na psicanálise. Como é que eu conheci psicanálise, como é que eu cheguei, como é que eu me tornei psicanalista e por que eu adoro bio. Tá? Então, como era caminhos, eu comecei pelo meu caminho. Né? Meu caminho está aí. Então, eu tinha uma luta diária, né? Todo mundo sabe que eu fui cirurgião. Né? Meu caminho era mais ou menos como o Don Quixote, né? Todo dia no centro cirúrgico. E como os senhores sabem, estudantes de medicina, quando entram na faculdade de medicina, acham-se quase deuses. Né? Quando eles se formam, eles têm certeza que são únicos. Né? E quando viram cirurgiões, muda isso completamente, porque Deus não sabe operar. E o meu objeto cirúrgico sempre foi o câncer. E aqui eu quis trazer um pouco uma coisa curiosa, porque a palavra câncer, a gente já vai ficando meio psicanalista, vai tentando símbolos, né? Por que o câncer chama câncer? Câncer em latim é caranguejo, ok? E por que ele chama câncer? Porque os antigos, quando morriam alguém, quando abriam um corpo, percebiam que o câncer se manifesta por um crescimento de carne podre. E o câncer é o comedor de carne podre. É esse o sentido. Né? Então, o meu trabalho era mais ou menos isso, como um caçador de caranguejos. Né? Ok? E eu ia para casa mais ou menos desta forma. Tá? Pegando os meus caranguejos, mas carregado disso que eu chamaria hoje eu tenho um nome psicanalítico para isso, contra-identificação projetiva exitosa. Porque eu ia rebocado de angústia, porque eu acreditava que a relação com o paciente é uma relação íntima, ok? Não se podia fazer uma boa medicina sem uma boa relação médico-paciente. Aqui também parece. A relação médico-paciente tinha que ser próxima. Agora, isso, o que ele fazia? Fazia com que eu fosse descobrindo que a parte mais dolorida do ser humano, o sofrimento, é a realidade. Okay? A realidade é sempre que nos adoece mais. Isso me criou um sujeito, né? Me tornou um sujeito cheio de crises e dúvidas, né? Sobre a existência, sobre a dor humana, o sofrimento. Eu acho que todo mundo devia fazer um pequeno estágio, né? Numa enfermaria com 40 cancerosos em fase terminal, para saber um pouco o que é a vida, né? O sofrimento humano. Acho que todo mundo devia fazer um estágiozinho, era bom, mudava muita coisa, né?
Acho que o sujeito, antes de ser deputado, devia passar por lá. Né? Porque ainda a semana passada eu fiquei lutando com os meus amigos, antigos amigos, para fazer o socorro de um paciente com câncer de ureter, um câncer raro, difícil tratamento, mas que tem resultado, que estava numa cidade circunvizinha, mas é um paciente sem recurso, paciente que só tem SUS. Eu tentei trazê-lo aqui, porque ainda tenho amigos no meu antigo serviço, e simplesmente o SUS negou o tratamento, porque ele tem que ficar, porque agora é municipalizado, ele tem que ficar por lá. Ok? Então, quer dizer, continua, né? 30 anos depois, os problemas continuam e parecem curados. Né? Então, dessas angústias, me obrigaram a buscar recursos. E o recurso que eu encontrei, o melhor recurso que eu encontrei, procurei vários, foi a psicanálise. Okay? Então, de todos os meus caminhos, foi lá que eu encontrei acolhimento, abrigo aos meus problemas. E é uma coisa interessante, né? Porque nesse caminho eu encontrei esse sujeito aí e esses outros aqui. Né? E se vocês começarem, quem um leigo que chegar e for ver esses indivíduos, a Klein, né? A Klein, o Bio e o Mercer, que é um aplicador direto das ideias freudianas, né? No Metapsicologia Ampliada, o Mercer diz que o Bio mudou completamente a clínica dele, né? Então eu quis trazer um pouquinho aqui para a gente ver como é que se aplica. Né? Se vocês leigos chegam a esses sujeitos, vou dizer que isso é um bando de malucos. Né? Imagina um cirurgião encontrar um cara que diz que você quer ficar com a sua mãe e matar seu pai. Né? A outra que diz que você quer roubar todo o leite do peito da sua mãe. Esse outro, então, diz aqui que essa sala está cheia de pensamentos sem pensador à espera de um pensador que os capte. Como? E o Mercer, então, diz que você está num claustro fechado no reto da sua mãe. Agora, se você ousa ir adiante, você se espanta mais ainda, porque você começa a ver que, embora dito de maneiras muito estranhas, isso é verdade. E o mais assustador é que essa verdade está dentro de você. Você começa a ver que você é exatamente desse jeito. E de repente você começa a ver que essas pessoas estão dizendo verdades impensáveis. E aí então você se apaixona definitivamente por esse caminho. Bom, dentro desses autores, este é o que me foi mais continente as minhas angústias. Eu não conheço esse cidadão. Eu não conheço ele. Eu conheço um Bio que está dentro de mim, um Bio que eu compreendi, um Bio que eu estudei. Mas acho que nem ele conhecia ele totalmente. Ele devia conhecer mais do que todo mundo conhece. Mas cada um de nós tem um Bio dentro de si. Né? Se a gente fosse ser bioniano, ele odiaria, né, ouvir isso. Ele odiaria dizer que alguém é bioniano, mas a gente é. Se você fosse ver exatamente, ele diria alguma coisa do tipo: minha filha, não perca tanto tempo vendo a minha obra, escreva a sua. Foi o que ele disse a um colega nosso que traduziu a obra dele. Ele nasce na Índia, né? Não no lugar onde ele nasceu, na verdade. Isso, Punjab, Uttar. Ele nasceu em 1897. Não se preocupem com o escrito, eu nem vou ler tudo, senão não terei tempo. Eu preparei esse PowerPoint para depois ficar no site e vocês terem o conjunto escrito. Eu vou resumir, porque não tem sentido ficar lendo tudo isso, ok? Então ele nasce em 8 de setembro na Índia, porque o pai era engenheiro, né? Isso na colônia inglesa. A mãe, o que era importante aqui, é que a mãe era uma pessoa simples, mas muito instável, né?
E ele era um garoto que sofria muito com essas características da mãe, isso é marcante, né? Ele tinha uma irmã que ele não foi muito próximo. Mas o importante nessa infância, eu acho que o mais importante é que ele tinha uma babá, uma indiana, uma ayah, né, que ele chamava, e que foi extremamente marcante e que o coloca em contato com o folclore e o misticismo indiano. Porque no final da vida, eu até, apesar de ser um pouco místico, um pouco profundo, no misticismo, nós vamos ver que ele também estudou teologia, então isso vai marcar a personalidade dele. Mas seguramente esses primeiros anos foram extremamente importantes. E é um homem extremamente generoso. Possivelmente a sua generosidade vem dessa área. Os altos funcionários ingleses mandavam os filhos estudar em Londres, na Inglaterra. Então, aos 8 anos de idade, ele vai para Londres, sozinho. E os pais não o visitam. A mãe só o visita 3 anos depois. Ele fica praticamente abandonado nos fins de semana nesse colégio, os pais vão buscar os filhos, ele ficava lá. Os pais vão buscar os filhos nas férias, ele ficava lá. Só 3 anos depois ele reencontra a mãe e de primeiro instante ele nem reconhece a mãe dele. De tão longe. Imagina um menino que vai com 8 anos, estando com 11, 3 anos sem ver a mãe, ele mudou, a mãe mudou e ele não reconhece a mãe. Isso o amargava profundamente. Ele vai estudar nesse colégio, o colégio é bonitinho, não está mais ou menos assim, porque ele sofreu um incêndio há anos atrás, mas foi reconstruído. Esse aí é o de 1905, então há 16 ele passa seu refeitório. O que ele parece ter sublimado essa situação de angústia pelo esporte. Bill era um homem elegante, bonito, alto, forte, muito forte. E tornou-se campeão esportivo e teve um brilhantismo como esportista e como estudante. Aí ele, na sala dele, um jovem, em 1916 ele se alista no exército para atuar na Primeira Grande Guerra. E ele consegue uma distinção como soldado, ele era comandante de tanques. Tá? E no batalhão de tanques dele, só o tanque dele numa manobra extraordinária se salva. E ele por isso ganha uma medalha. Mas ele vai amargar aí essa medalha o resto da vida, porque um grande e melhor amigo dele faz a mesma manobra com o tanque e não tem o resultado, morre todo mundo. E ele vai dizer que a medalha dele era por pura sorte, que era indevida, porque essa marca ele vai passar por resto da vida. A manobra tinha acontecido por pura sorte, né? Ele ganha essa medalha e ele não gostava dela. Pós-guerra ele vai para a Universidade de Oxford. Né? Aí na Universidade de Oxford, isso é interessante, ele vai estudar História Moderna, Filosofia, estuda Kant, estuda Teologia, licencia-se em Letras e se torna um professor. Ele tem um talento inegável para a pintura e ao ler Freud se torna fascinado. Exatamente. O que eles fazem perfeito. E eu não consigo fazer nada perfeito. Gente, que inveja. Meu Deus do céu. Então, aí ao ler Freud, ele resolve fazer medicina para ser psiquiatra, mas aí veja uma coisa interessante. Né? Ele faz isso e tem condecorações como cirurgião. Pelo menos alguma coisa temos em comum. Em seguida, ele se envolve pela prática psiquiátrica, se emprega na Tavistock Clínica e onde ele vai ser analisado pelo John Whitman, que é um analista que vai contribuir muito para a personalidade.
E aí volta para a Segunda Guerra. Então, o homem que enfrentou duas guerras. Não é para qualquer um. Essa é a Tavistock Clinic, só que na época do Bill, trabalhava aqui. Tem 91 anos, né? E imagina quem foram os diretores da Tavistock: Freud, Jung, John Bowlby, Donald Winnicott, Bill, Michel Barr, Ana Alvarez e outros, né? Agora o Frank é o atual presidente. Só tem cobra de 50 anéis no bravo, né? Bom, ele continuava trabalhando na Tavistock Clinic quando estoura aqui. E aí ele vai como médico, mas como médico psiquiatra, dedicando a reabilitação aos pilotos do Exército. Né? E é aí que ele começa também a sua experiência com grupos, porque ele prefere trabalhar com soldados em grupo. E tem uma série de conquistas aí, que ficaríamos uma hora falando só desse período de conquista. Eu estou tendo que correr realmente muito com isso. Em 1945, ainda na guerra, eles casam-se com Beth Jardine, é uma famosa atriz de teatro, filmes, é uma atriz. Quando fui pesquisar isso, é uma atriz relativamente famosa no tempo, não é? Muito querida. E ele casa-se com ela e, durante o parto, 2 dias depois do parto, ela morre, provavelmente por via pneumótica, sei lá. E ele fica profundamente consternado com isso, porque ele não estava perto dela. Ele estava trabalhando no exército, no fronte, e ele então fica pesaroso por isso, ele diz: dói e sempre doerá, ele diz isso, essa perda. Isso leva, inclusive, a algumas dificuldades no trato com a filha dele, a Partena. Que ele confessa. Como? Não se deram muito bem. Ela tentou ser mais próxima. Né? Parece que quando ela casa, ele fica um pouco mais próximo. Né? Mas a gente vê que ficou uma marca. Né? E ele confessa isso, né? Porque o livro dele é All My Sins Remembered, né? Todos os meus pecados relembrados. Né? Ele confessa. Uma coisa que ele tem é ser verdadeiro e coerente. Eu nunca vi ninguém tão coerente. Ele dizia: eu penso o que falo e falo o que penso. E se vocês verem ele falando, tem poucas coisas, pequenos trechos em filmes na internet. A Tavistock tirou 2 deles agora recentemente. Ele falava extremamente pausado, parava para falar. Tinha-se a impressão de que ele pensava, falava, pensava, falava. Então é uma coerência como eu falo o que penso e penso o que falo. Com 48 anos, ele se instala na River Rec, que é esse local. O consultório dele é uma dessas casas, mas eu não sei qual é. Tá? E ele começa a formação, volta a formação analítica e se analisa complementar por 8 anos. Tá? Ele retorna então em 51 a formação. Ele casa-se a segunda vez com Francesca Bill, que se torna Bill, né? E ela era pesquisadora e sua assistente na Tavistock Clinic. Tiveram um casal de filhos, Julian e Nicola. Nicola é médico anestesista. Os dois estão vivos e mortos. De 56 a 61, ele se interessa realmente, é o período de grupos dele, né, com o Mino. Ele faz o trabalho com o ex-analista dele, com o John Hickman, e aí ele faz uma experiência com grupos que terminam em 61. Em 56, Bill foi nomeado diretor da Clínica de Londres de Psicanálise e ocupa esse cargo até 62, quando ele assume a presidência da Sociedade Britânica até 1965. Ele fez diversas viagens, né? Teve uma influência muito grande
Brasil, Argentina, São Paulo. Não vou descrever cada uma das viagens, os seminários estão aí publicados. Isso aí vocês entram na internet, veem, etc. Não vão ficar delineando cada visita disso. O fato é que em Londres ele começa a despertar muita rivalidade. Era uma coisa assim, eles têm algumas lendas, a gente não sabe se é verdade, mas dizem assim que quando ele foi apresentar num congresso internacional o conceito de parte psicótica da personalidade, parte não psicótica da personalidade, começou mais ou menos na plateia, era uma grande plateia de mais ou menos 800 pessoas. Quando terminou, não tinha 20. A turma não gostava dele mesmo. E dizem que a doutora Virginia teria chegado para ele e disse assim: gostei do seu artigo, o senhor tem uma cópia? Ele disse: não tenho. O senhor poderia me emprestar? E sim, ela copiou durante a noite toda e no dia seguinte devolveu para ele. Por isso, a Sociedade de São Paulo tem a cópia original do trabalho dele. Sociedade de São Paulo. Dizem, né? Tem umas coisas que são umas lendas que eles não sabem, vai ficando. Há como a lenda, por exemplo, de que ele começa, isso está escrito, ele começa uma conferência dizendo assim: estou extremamente curioso para saber o que eu vou dizer hoje. Bom, e aí ele recebe um convite para ir para a Califórnia, onde ele fica 11 anos. Em agosto de 79 decide voltar para a Inglaterra, parece que deseja se reaproximar dos filhos e se prepara para voltar a clinicar quando foi acometido por uma leucemia mieloide aguda. Ao tomar ciência do diagnóstico, ele teria dito: a vida sempre nos reserva surpresas, geralmente desagradáveis. Eu disse agora para o professor que algumas são agradáveis, voltar a ver foi um prazer. A vida, então, ele morre em questão de 15 dias, com 82 anos, em 8 de novembro de 1979, na cidade de Oxford. Como o pessoal sabe que eu fui cancerologista e gosto muito de psicossomática do câncer, alguns se atrevem a dizer: mas ele morreu com leucemia. Como é que foi isso? Ele morreu com leucemia, mas eu só queria saber por que ele não teve isso aos 40 anos, né? Essa leucemia mieloide acontece aos 40. Eu queria o segredo de retardar ela até os 82. Acho que a cabeça era boa. Aqui só notificando que são os filhos dele. Esse é o genro dele, que é um violinista, né? do Scala, do Milão. Essa é a Partênope, esse é o Nicola e ela é a Júlia. Né? Os três irmãos, meio-irmãos, né? e o esposo da Partênope. Lamentavelmente, a Partênope ela se tornou psicanalista, mudou para a Itália e ela faleceu prematuramente num acidente automóvel na década de 90, lamentavelmente, junto com a sua filha, Beth, que era a única filha que ela tinha. Os dois sofreram um acidente, iam de viagem de férias. O marido teve que ficar, atrasar, porque o Scala ia entrar em férias, mas eles resolveram fazer mais uma apresentação. O esposo ficou e elas foram para antecipar as férias e morreram no trajeto de viagem. Uma perda irreparável. Consegui recentemente a tese de doutorado da Partênope. A Partênope era doutora de filosofia, e a tese dela é sobre a metacomatemática e metapsicanálise, onde ela junta a linguagem matemática que o Bion tinha em psicanálise e a linguagem metamatemática que o Matteo tinha. E o Bion dizia que o único cara que podia entender melhor a tese dele, as questões dele matemáticas, era o Matteo. E o Matteo dizia que quando entendia bem o que ele dizia era o Bion. Então ela faz uma tese muito interessante. Estou lendo, mas está difícil. Bom, vamos passar para a obra, né? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Tá bem, pode falar.
A obra é vasta, ok? Impossível a gente ficar citando. Orana Vasta vai de seminários, conferências que estão também transformadas em livros, etc. Então, estão acessíveis. Quase toda a obra dele está traduzida para português, praticamente tudo. Tem boas traduções, más traduções, como toda tradução, às vezes não é perfeita. E essa agora é a obra final, feita pela Karnak Books recentemente, colocada a obra completa. Então, eu vou escolher um tema da obra dele. Um tema que talvez me toque mais o coração. Desculpem fazer essa escolha, mas é a minha escolha. Eu tinha que dizer uma coisa para vocês. Me perdoe se o interesse pudesse ser outro aspecto da obra dele. Mas eu penso assim, eu estou brincando com os meus alunos assim, perguntar: vocês têm bons dentes? E tem bons dentistas aqui. Tem? Não tem. Bons dentes tem um tigre. Né? Nós não temos bons dentes, boas garras, né? Bom tegumento, não temos a carcaça de uma tartaruga, né? Nós só temos uma arma para lidar contra a crueza da natureza, que é o pensar. Isso é que nós temos de diferente. Né? Embora a gente pense pouco. Né? Quando um cara pensa, a gente dá um prêmio Nobel para ele. Né? A gente faz uma porção de coisas que a gente acha que está pensando, mas a gente está conjecturando, imaginando, fantasiando, né? Racionalizando. Pensar é raro. Né? Pensar não é tão comum quanto a gente possa pensar. Né? Então, vamos lá, pensar é uma função, e essa é a primeira pergunta que eu acho que é principal. É uma função, a função mental é inata ou aprendida? O que vocês acham? Alguém ouça? Esse é o momento da esfinge, todo mundo fica na esfinge. As duas. Ele vai dizer que a gente apreende. Ele vai demonstrar que uma ideia é transmitida. Não é? Eu estou aqui falando, não é? E alguém está ouvindo. A minha fala caminha para vocês através de ondas mecânicas que tocam o vosso ouvido. E o seu ouvido, no processo fisiológico, vibra o timbre e transforma isso em um impulso nervoso. Ok? Esse impulso nervoso, ele através das cócoras, vai aqui ao bulbo, tem o sangue, vai ao tálamo direito e tálamo esquerdo e produz o quê? Impulsos elétricos, etc. Que levam este produto da sua audição, da minha fala, a vocês. E aí eu pergunto: como é que isso se transforma numa ideia? Vocês têm ideia do que eu estou falando, não tem? Tem, né? Então tá bom. Como é que a minha fala se tornou uma ideia de vocês? Como é que a minha pergunta suscita uma resposta em vocês? Vocês não sabem? Ninguém sabe. Nem vocês nem ninguém. Isso é um mistério. Okay? Ninguém sabe efetivamente como é que se forma essa algo chamado pensamento de ideia. A gente sabe que aquele treco lá chamado cérebro tem que estar funcionando. Mas a gente não sabe, não tem a menor ideia. E é isso então que Bill vai dizer. Mas eu posso considerar o pensar uma função na mente. Né? É uma função, funciona dessa forma, é uma função. Tá? E aí ele vai buscar uma linguagem precisa, que é a linguagem matemática. Então eu gosto também de ficar interagindo um pouco. O que é isso? Não. Isso não é. Ok? Isto é a representação do triângulo.
Aqui começa a precisar ficar preciso. Por quê? Porque isso é diferente para nós. Qualquer outro lugar, se vocês responderem, estava certo. Aqui não. Porque nós somos psicanalistas. Estamos lidando com ideias. E nós temos que saber que isso é a representação de um triângulo, porque um triângulo não existe em nenhum lugar deste universo, a não ser numa mente humana. Ok? Ele não existe em nenhum lugar. Isso é uma ideia humana. Ok? E vai piorar se eu fizer isso. Agora ele ficou uma representação matemática. E vai ficar mais ideia. Né? Isso virou Euclides. E isso virou Pitágoras. Isso era um pensamento que estava voando e precisou um Pitágoras para captar. Ok? Isso não existe em nenhum lugar do universo, a não ser nas mentes humanas. E representada esta ideia nos livros de matemática. Vocês foram às aulas de matemática, não foram? Nós vamos precisar delas agora. Vamos ver. Função. O conceito de função é um dos mais importantes em toda a matemática. Ele foi usado pelo Peale no sentido de evitar qualquer tipo de associação, manter um modelo insaturado. Conseguiu? Não, ele desistiu disso lá pelo quarto livro, porque é impossível para o ser humano. Né? Então hoje vocês ouvem falar, ele vai falar da função alfa, todo mundo diz, foi alfabetizado, né? A alfabetização do símbolo, etc. Quer dizer, ele não queria que acontecesse isso de jeito nenhum, fatalmente aconteceu. Né? Todo mundo usa dessa forma. Né? E função é assim. Função é aquilo que une dois conjuntos de elementos, né? Os elementos do conjunto A, os elementos do conjunto B, e eles vão se unindo, certo? Através daquilo que chamaremos de função. Essa função, a função de x igual a 4. Tá? Bem simples. A ideia de função é que toda vez que estamos tendo os dois conjuntos e algum tipo de associação entre eles que faça corresponder a todo elemento do primeiro conjunto ou um ou mais elementos do segundo conjunto. Tá? São básicos. No nosso dia a dia temos muitos exemplos de função. O tempo de viagem é a função entre duas coisas da distância percorrida. A altura de uma criança é a função da sua idade. O consumo de combustível é a função, entre outras coisas, da velocidade. O perímetro de um triângulo é a função da medida dos lados. Não é? É isso. Então, temos a noção de função. Agora, vou mudar um pouco o termo. Aprendemos o que é função. Eu vou perguntar para vocês o que a mente deseja, já que nós estamos tentando olhar a função mental. Vocês sabem o que a mente deseja? Dormir. Quando a gente nasce, a gente quer dormir o tempo todo. Mas a mente quer ficar quietinha lá, quero estar lá em Passárgada, lá eu sou amigo do rei. Quietinho lá. E aí, o mundo externo se apresenta. E esse mundo externo não é só um mundo exterior, tá? É um mundo externo à mente. Quer dizer, estou considerando o corpo externamente, ok? Apenas esse detalhe. Como é que ele se apresenta? Terror. Certo? Terror, horror. Vai perturbar o sono. A função do sonho é manter você dormindo. E aí vão roubo. E aí eu pergunto para vocês. Vamos lá. O bebê tem fome? Tem frio? Tem dor? Não. Não. Está viúvo.
meu amigo Florenzano, que vai mostrar para vocês depois que ele tem angústias impensáveis, ok? Era assim que o nosso amigo Winnicott dizia, é isso, por exemplo. Tá, o bebê tem angústias impensáveis, entendeu? Mamãe, estou com frio, fome. Minha filha de 8 anos diz assim, fome, mas não tem. Ele tem um terror sem nome. Mas ele tem uma preconcepção de que haja algo que pode resolver esse terror. E ele vai então em busca do ser. E o encontro com esse ser, ele realiza esse encontro, há uma realização. E desses encontros surgem algumas coisas. Então, primeiro nós vamos entrar pelas concepções de Klein. Bion é inicialmente invariante. Então, as noções de concretude do mundo interno, principalmente do interior do objeto, seja ele externo ou interno, descoberto por Alain Klein, que Schwab nos mostrou brilhantemente, ao referir-se tanto ao desejo epistemofílico envolvendo a curiosidade sobre o interior do corpo materno, com a projeção de objetos e partes do self para dentro da outra pessoa. Identificação projetiva. O Bion parte daí com um ponto de partida, a concepção de Bion, 62, sobre o aparelho psíquico como um aparelho para gerar pensamentos e para pensá-los, isto é, para criar e utilizar formações simbólicas. E mais, um aparelho que nasce e se desenvolve em função da relação com o outro, já capaz de um funcionamento psíquico adequado. Enfim, daí o aprender. Enfim, considerar um aparelho mental essencialmente um aparelho de simbolização, através do conceito de função. Então se estabelece com a mãe uma comunicação, por uma identificação projetiva, agora realística, não massiva, não excessiva, não doente, mas como algo que seja uma forma de comunicação. E aí Bion vem com a ideia de identificação projetiva como forma de comunicação, e que a gente vai fazer a vida toda, não faz como um bebê, não. Essa coisa das posições, o pessoal fala o tempo todo, a gente faz isso. E é preciso uma condição, a reverie materna, uma mãe receptiva, não é? E um estado de mente receptivo, não é? Que torna a mãe, chamada mãe correta. Esta é a função alfa da mãe, capacidade de captar isto, que vai ser introjetada, desenvolvendo o aparelho de pensar pensamentos no bebê. Então vamos ver como é que é agora esmiuçar a função alfa. Tá? Então Bion nos diz que eu tenho dois conjuntos de elementos, os elementos betas e os elementos alfa. O que são os elementos beta? São elementos sensoriais. Visão, audição, olfato, tato, paladar, propriocepção, sensações do mundo externo e mundo interno e as fantasias inconscientes. Todas elas produzem elementos sensoriais que são assim chamados elementos beta. Uma função se estabelece com esses elementos que são elementos impensáveis, são elementos quase que concretos, não são sonhados, não são pensáveis, não são elementos passíveis de pensamento, são elementos que ficam com estímulos acumulados. Tá? Alguma coisa os converte em chamados elementos alfa, que são elementos passíveis, de serem representados. O que acontece com esses elementos? Acumulados de uma determinada região, e através de uma coisa que ele chamou de barreira de contato, que é o quê? A barreira de contato que o Freud levanta, entre consciente e consciente,
e que o bioma vai chamar de tela beta, tela alfa, nas suas vertentes, de um lado ou de outro. Mas essa barreira de contato, nessa barreira de contato, os elementos se reúnem numa nuvem de certezas na experiência emocional. Acontece um fato, você sente os seus receptores sensoriais, isso cria dentro de você elementos beta que passam a elementos alfa, isso cria uma nuvem de certeza, não é? E aí, quando eu levanto, por exemplo, aqui e pergunto para vocês, o que é isso? Primeiro momento forma-se uma nuvem de certeza. Em segundo momento, vai ocorrer o quê? Uma conjunção constante. Vocês concordam que todos os corpos do mundo se parecem com esses? Porque eles têm uma conjunção constante de elementos. Ok? E aí então surge o quê? Um fato selecionado, um corpo. Ok? Esse é o caminho. Então a função alfa, depois de criar os elementos alfa, se reúnem e esses elementos são passíveis de se transformar em sonhos, pensamento, símbolos e memória simbólica. Tá? Esses elementos também se reúnem desta seguinte forma, que são os elementos ligados à psicanálise. Então, os elementos melhor ditos pelo Bion foram continente contido. Continente contido. Né? Por exemplo, numa sessão analítica, o paciente faz as suas associações, eu tenho que ser continente essas associações, que tem que se converter em mim num contido, tem que conter isso. Esses elementos devem tornar-se uma interpretação. E essa interpretação tem que ser contida. Há que ter no meu paciente um continente a essas associações, para que a minha interpretação fique num contido. Então, é o primeiro elemento que se estabelece numa relação. Não vou ficar dando uma aula de cada um desses elementos, mas citá-los aqui. Ok? Aqui Soares nos mostrou a flechinha, a contínua mudança de posição esquizoparanoide depressiva. Por exemplo, eu estou aqui o tempo todo numa posição esquizoparanoide. O tempo todo. Quando acabar essa palestra, eu vou entrar numa profunda posição depressiva. Né? Eu vou dizer assim, será que estão entendendo? Será que eu estou falando certo? Eu não estou falando, não, acho que aquele lá não está gostando de mim. Eu disse, estou tudo aqui. A minha posição. Paranoia. Aí quando eu terminar, eu vou dizer assim, esqueci de falar aqui. Não fique gostado. É tudo. Infelizmente isso é normal. Então a gente fica e também podemos considerar que é integração e desintegração. Vou falar em especial dos vínculos emocionais, mas isso também, essa oscilação, eu convido a vê-las também numa relação de razão, emoção, pensamento e ideia, dor e sofrimento, narcisismo e socialismo. A gente está o tempo todo oscilando uma posição narcísica, uma posição social, assim vai. Né? Comunicação e linguagem são elementos essenciais. Vamos lá. As emoções como vínculo, isso é uma novidade. Por quê? A gente está muito acostumado a dizer amor e ódio como opostos, oposições. Mas ele não. São emoções distintas. Né? O avesso ao amor é o menos amor, que ele chama love é o menos amor, que é um puritanismo. O ódio e o menos ódio, que é a hipocrisia. O conhecimento, que é carne, e o menos carne, que é o cristianismo ou desconhecer.
A gente faz um monte de coisa para desconhecer a realidade. É a realidade dói. Esses elementos e mais outros, Bill nos reúne na grade. Se vocês quiserem, a gente fica uma semana falando da grade aqui, não basta. Né? Eu só trouxe ela aqui para citar. Tá? Aqui é o eixo, né, da evolução e o eixo dos usos. Né? Eu chamo sua atenção de notação, atenção, investigação e ação, que são termos descritos nas formulações sobre os dois princípios do funcionamento mental do Freud, onde, na meu ver, quase todo o trabalho do Bill, ele saca desse trabalho do Freud, que tem 5 partes. Veja a condensação que Freud fez. Tá? Bom, então, um outro aspecto que se estabelece entre a mãe e o filho, um estado de confiança. Então surge um senso estético. Em um belo momento, os olhos do filho encontram os olhos da mãe. E aí um encanto acontece. Não porque ele encontra a mãe, porque ele se encontra na mãe. Ok? Não é, a maioria das mães fica infeliz, mas não é tão bom assim. Ele primeiro começa achando que ele é Deus. Né? Depois ele vai encontrar vocês. E não vai ser um encontro de início muito bom, assim, porque descobrir que eu tenho a fome, você tem o leite, não é uma coisa muito boa. As coisas só começam a melhorar quando ele descobre que ele tem um sorriso e você gosta do sorriso dele. Então se estabelece a primeira relação de troca. Até lá as coisas não são muito boas, né? Porque eu posso ficar muito invejado daquele leite, mas se eu pensasse, diria assim, leitinho sem vergonha, nem preciso muito disso. Até que eu tenha fome de novo para mamar, e aí eu tenho um problema de voltar atrás. Bom, é complicado. Tá? Mas aí eu olho para aquilo e digo, quem é? E aí sim, é que a gente se encanta. Que é o instinto epistemofílico, né? A gente fala muito de vida e morte, mas o epistemofílico também é uma boa saída. Eu quero saber. Tá? E aí a função alfa, então, ocorre dentro desse clima do conflito estético que se estabelece entre a beleza externa e interna, e a função alfa ocorre, então, desse complexo de utilidade, e é necessária, é um mediador necessário para ocorrer a função alfa. E essa função ocorre por quê? Porque existe uma percepção e tolerância do objeto ausente. Então, o aparelho de pensar ele vai surgir nessa hora. Se aquilo ocorreu, se a função alfa ocorreu adequadamente, eu vou tolerar isso. Ok? Primeiro eu vou alucinar a presença da minha mãe. Não está, eu alucino. Depois eu posso me ilusionar. Depois eu posso me fantasiar. Mas se eu tiver uma função alfa, eu vou fazer uma simbolização própria e vou ficar tranquilo até o próximo encontro. Eu posso ter sonhado em sonhos. Mas se acontecer uma mãe incapaz de leve, por uma indiferença, ou por um desespero que não é tão comum, né? Ser mãe é fácil, não é? Ou então eu tiver uma voracidade e uma intolerância à frustração, essas coisas podem não ocorrer de forma tão tranquila. E eu posso ter um fenômeno que chama-se reversão da função alfa. Que é o quê? Ele é bonitinho, mas ele tem muito. Não, tem para trás. Muito bem. A reversão da função alfa. Quando um pensamento incipiente
é uma verdade insuportável. Ele começa a se formar naquela nuvem de incertezas, começa a se formar um fato solucionado, mas aquilo causa uma dor insuportável, ok? Então, imediatamente, isso é fragmentado em elementos beta, os elementos alfa, de novo, separados, se desintegram esses elementos. Esses elementos agora são projetados através da barreira do ego e da barreira do superego e se convertem em elementos beta novamente. Percebem que não são elementos beta simplesmente. São elementos beta com fragmentos de ego e superego. É uma fragmentação, uma esquizofrenia, fragmentação da mente. E são agora projetados maciçamente para fora. Então, elementos beta sensoriais com restos de ego e superego que são projetados na forma de objetos bizarros, alucinações, perturbações psicossomáticas e linguagem e ações sem sentido. Percebam que coisa maravilhosa essa compreensão do livro, não é? A alucinação é algo que, uma alucinação visual, é algo que em vez de entrar pelos meus olhos, sai pelos meus olhos, se projeta no espaço. Uma alucinação auditiva, em vez de ser ouvida, ela é projetada no espaço. Okay? Como é sabido, graças à função alfa, o aparelho de pensar postulados por Bion, esse aparelho de simbolização é responsável não só pela transformação de percepções e emoções brutas em elementos psíquicos simbólicos, como pelo desenvolvimento desses últimos em termos de diferentes níveis de abstração e complexidade, bem como por seus distintos usos possíveis. Existe também a possibilidade de uma reversão da função alfa, como a geração dos chamados objetos bizarros, isto é, percepções e emoções com fragmentos de funções psíquicas agregadas. Só citar um pouquinho do meu, que é um uso que ele faz da teoria de Bion e parece para mim que completa. Valendo-se de Bion Bell, se enfatiza que a capacidade de formar símbolos autônomos idiosincráticos para representar o significado das experiências emocionais constitui a essência da mente. Quer dizer, os seus próprios símbolos, tá? Não são os símbolos comerciais, factuais que todo mundo tem. Sim, a bandeira é um símbolo, não é um símbolo psíquico. O símbolo da sua mente é aquela representação da sua experiência emocional única. E ele vai guardar essas experiências como recordações, memória aqui como função psíquica, usá-las para pensar e transformá-las em diferentes formas simbólicas de comunicação, que é diferente de apenas registrar e reter fatos. Memória como propriedade cerebral. Manipulá-los logicamente e transmiti-los como bits de informação. Não é isso? Não é bits de informação que eu falo o tempo todo. Coisa realmente profunda. A função alfa, grande parte do funcionamento humano, e isso é importante para a gente, como as funções corporais, as reações e atos adaptativos habituais, automáticos, as condutas sociais convencionais, não são simbólicas, não mentalizadas, ou pelo menos proto-mentais. Baseiam-se em padrões inatos. Bom dia, como vai? Tudo bem? Eu vou bem, você, tudo bem? Inato. Tá? Você chega e diz assim, passa lá em casa. É para passar? Não, não é.
né, condicionamentos, treinamentos ou imitação de qualidades externas dos outros. Eu não aqui do tempo. Para Meltzer, a experiência emocional incitadora da função alfa, que cria os símbolos e permite o crescimento mental mediante o aprender com a experiência, está nuclearmente relacionado ao que ele denomina conflito estético. Esse diz respeito a um objeto presente, com um exterior admirado, manifesto, disponível e apreensível pelos órgãos dos sentidos, e um interior misterioso, enigmático, ambíguo, que pode apenas ser construído por meio da imaginação criativa. Isso é que é a grande diferença entre mistério e segredo. O psicanalista não está atrás de segredos, está atrás de mistério. O paciente em análise tem que estar atrás do mistério, né? Tem que ser uma atividade detetivesca. E jamais pode-se entrar na cena do crime imaginando que foi um motor. Sem desejo e sem memória. Ok? Não sei quem foi, quem morreu, quem foi. Mistério. Ok? Considerações finais. Bill nos fez saber que uma grande parte da nossa vida é vivida em estado de desmentalização. Fora da área pela qual as experiências emocionais são aceitas e se observam e se pensa acerca delas, mediante a simbolização do significado das emoções evocadas. Bill nos proporcionou um formato básico para a descrição da fragmentação do pensamento incipiente, através do que denominou reversão da função alfa, para produzir elementos beta com restos de ego e superego. Isto quer dizer, algo com a formação simbólica começa, porém encontra tal dor mental que canibaliza o que começou a se formar, e os dejetos produzidos por esse novo processo contêm restos de sentido aderidos nos seus fragmentos. Tá? E a gente tem que montar o quebra-cabeça. Em decorrência da concepção do aparelho psíquico, essencialmente, como um aparelho de simbolização e das implicações dela decorrentes, muitos analistas contemporâneos consideram que o objetivo último e o fator curativo específico da psicanálise consiste basicamente em ampliar as potencialidades do analisando de processo psíquico, aumentando dessa forma a sua capacidade de consciência às emoções. Fundamentalmente aumentando a capacidade de sonhar. Para terminar, eu só quero citar uma coisa que acho que representa muito toca. Ele tem uma obra que chama Seven Sermons, que é a reunião de 4 obras dele, fundamental, do chamado período psicótico, onde ele não tem nada a ver com ele ficar psicótico, quando ele estuda a psicose, quando ele vai fundo na mente humana. Né? Eu chego a pensar em alguns momentos que a psicose é até fundamental à sua existência. É bom que ela exista. Em alguns momentos precisamos dela. Existe provavelmente algum lado psicótico que quer se manifestar. Então, mas aí ele ouviu palavras de vez em quando. E ele chama isso por uma colocação que ele tem logo no início, que é uma poesia que ele recitava quando criança. Isso tem um significado, não vou perder agora o tempo, na história dele, que era uma criança que fazia perguntas que ninguém gostava. Aí ele vai para o John Hickman, enfim. Isso é do Rudyard Kipling, que escreveu o Mogli, o Menino Louco, né, o livro da selva. Tá, tem filme, agora está acontecendo isso. Mas tem uma poesia que chama o Criança Elefante. Né? Que tem um elefantinho no filme. Quem já viu o filme sabe que ele aparece no final, o Mogli montado no elefantinho. É o próprio. Pinho recoloca na introdução, que reúne então esses trabalhos epistemológicos ou período de busca da psicose. São os 7 pilares da sabedoria. A poesia original diz 6 sevens, são 6. Tá? Mas ele acrescenta um verso a eles. Tá? Ele diz assim: eu tinha 6 honestos serviçais. Eles me ensinaram tudo que eu sabia.
Seus nomes eram o quê, por quê, quando, como, quem. Eu os enviei a leste e oeste, mas após terem trabalhado para mim, eu dei a eles um descanso. E ele acrescenta: aquele que falta, completa o 7. E o que falta, o elemento que falta é a marca essencial do humano, permanecendo suspenso na incompletude, submetidos à nossa intolerância para o pensar ou à espera do vir a ser. Isso acho que representa bem o homem que sabia fazer perguntas. Ele dizia assim: la maladie c'est la resposta à la maladie de la question. Seria mais, eu faço uma tradução um pouco diferente do literal. Eu acho que a resposta é a doença que mata a pergunta. Uma pergunta bem feita não pode ser respondida nunca. Ela deve suscitar eternas respostas. Eu me lembro de talvez dos maiores sucessos da minha atividade profissional foi com um paciente que um dia eu perguntei para ele, que ficava se queixando das mulheres, etc. Eu perguntei a ele: mas me diga o seguinte, para que você quer uma mulher? Infelizmente eu consegui o objetivo, porque faz 8 anos e ele ainda não respondeu essa pergunta. E ele entendeu, e isso foi importante para mim, ele entendeu a profundidade da pergunta. E ele encontrou centenas, quase, eu diria, milhares de respostas, mas não ficou com nenhuma delas. Sempre pode pensar em uma outra. Muito obrigado. Vou deixar de lembrança a minha filhinha quando ela brincava. Esse é o melhor mundo mental que eu posso lhes oferecer.